este é o Correspondente Médica. Lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médica ou pelo Instagram da CNN Brasil. Lembrando, hashtag Correspondente Médica, porque estamos com a doutora aqui. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Muriel, bom dia para você. Nosso primeiro tema de hoje é a variante do vírus da gripe que vem causando preocupação nas autoridades de saúde aqui no Brasil, viu? Nos últimos dias, a gente vem noticiando esse alto número de casos de gripe e cidades no Rio de Janeiro já vivem uma epidemia e algumas outras capitais, como São Paulo e também Salvador, estão enfrentando um surto da doença. Acredita-se que a principal culpada é uma variante batizada de variante Darwin. A cepa é uma variação do vírus H3N2, um dos tipos da influenza A que a gente conhece tanto. O que a gente sabe até agora é que essa variante escapa da vacina que a gente utiliza no Brasil contra a gripe todo ano. O Instituto Butantan disse que vai atualizar a vacina contra a gripe a partir do mês que vem e deve ficar pronto já a partir de janeiro, ou seja, já pensando no inverno. Doutora, quais são as características, então, dessa nova variante, essa variante Darwin, que não tem nada a ver com coronavírus, agora é só focando em influenza A? Só focando em influenza A. É um vírus da gripe. O H3N2, como o H1N1 foi em 2009, é um vírus do grupo influenza. Vamos só relembrar, o influenza pode ter vários tipos, o A, B e o C. O A geralmente se divide em alguns subtipos, que é o H1N1 de 2009 e agora vem H3N2, que já era conhecida nossa. A novidade vem de uma subespécie, que é dentro do grupo H3N2, a gente tem essa variante chamada Darwin porque na cidade da Austrália, onde foi encontrada, isolada, então surge essa nova variante. Por que ela é diferente? Na verdade, ela veio fora de hora. Dezembro não é época de epidemia de gripe, vocês concordam? Quando a gripe, ela vem em março, ali no mês de verão, do inverno. Agora que a gente está chegando no verão, a gente não esperaria. Então, como outras gripes, ela vem com sintomas que a gente conhece do tipo febre alta, coriza, entupimento do nariz, dor no corpo, que eventualmente faz com que o paciente fique 3 a 4 dias de cama. Acomete a mesma população, pode acometer todas as idades. Gripe todo mundo pode pegar, só que tem uma curva que a gente chama curva em U. Ou seja, pega os pacientes mais jovens, menos de 5 anos, e os pacientes mais idosos, mais frágeis. Aproximadamente, a maioria deles, na verdade, são que tem uma certa fragilidade na imunidade, né? Ou seja, tem alguma doença crônica ou algum problema outro de saúde. Sintomas, então, similares, o grupo de risco maior também similar e a transmissão da mesma forma por gotículas. Então, sempre lembrar, nossa, viu a variante nova? Ela é nova preocupa porque a vacina não pega, mas os cuidados são os mesmos, é gotícula, tossir, colocar a mão, lavar a mão sempre e máscara, porque agora a gente se protege contra o coronavírus e contra o influenza. Tem mais essa agora. Agora, por que essa variante surgiu, doutora? O surgimento de variantes da influenza é parecido com as do coronavírus, por exemplo? Sim, infelizmente o vírus tem uma alta capacidade de mutação. Então, por isso que todo ano a gente tem que fazer vacina. Por que todo ano a gente tem que renovar o calendário, as vacinas que a gente toma? Por conta dessas mutações. Por sorte, até agora, os influenzas, os principais, os que mais matam para proteger essa população de mais risco, a gente consegue produzir essas vacinas. Então, com certeza, essa vacina já está sendo produzida e ano que vem a gente já vai conseguir nos proteger contra ela. Doutora, a tendência é que nos próximos meses, então, esse surto e essa epidemia, por exemplo, no Rio de Janeiro, acabe? Esperamos que sim, com certeza. Esperamos, queremos e desejamos. Com a vacinação, fica claro que vai reduzir o número de casos. Acredito também que outra coisa que colaborou para essa epidemia foi que agora a gente relaxa um pouco o uso da máscara, acabamos, por motivos óbvios, privilegiando a vacinação da Covid e acabava que mantínhamos lá antes de setembro, uma distância de pelo menos um mês, então a pessoa não queria sair de casa, vou tomar corona, vou curar a influenza, tinha mais coronavírus, então a pessoa, vou tomar no corona, agora não vou sair mais, ninguém tem gripe que eu conheço, então acabou mudando um pouquinho, a população se vacinou muito menos contra a influenza, então acho que isso também foi um dos grandes motivos. Agora, quem se vacinou, é uma pergunta de leigo, quem se vacinou contra a Covid-19 não está protegido de pegar a influenza, são vacinas diferentes. Vacinas totalmente diferentes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Certo, doutora. A gente queria até falar um pouquinho sobre a questão, o processo de atualização das vacinas. Como que funciona esse processo? O Instituto Butantan falou que lá por janeiro deve estar com esse material mais ou menos pronto para começar a imunizar a população sobre essa nova variante, a variante Darwin. Como que é esse processo todo de atualização de vacinas? A OMS, quando identifica já essa variante, já começa as produções de imunos da imunogenicidade, você conseguir produzir alguma coisa específica para a gente combater aquele vírus. Já está produzido, tem até o nome, chama H3N2 Darwin, o nome da nova vacina, e a gente espera que no início do ano todo mundo já esteja começando a ser vacinado. Agora a gente fala sobre vacinação ainda, falando sobre vacina, mas essa tem relação com o coronavírus e não mais com a influenza, tá? Cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, começaram a fazer testes em humanos de um novo imunizante que promete revolucionar a vacinação. Atenção quem tem medo de agulha, viu? Primeiro, é pela forma de aplicação da injeção, porque a vacina ela é inserida no corpo sem agulha. E depois também revoluciona pela capacidade de proteção, porque os pesquisadores pretendem que essa vacina proteja a população contra as variantes atuais, as possíveis cepas futuras e também contra outras pandemias do coronavírus. A análise da segurança do imunizante deve durar em torno aí de 1 ano. Vamos começar do zero, doutora, vamos por partes. Primeiro, como que funciona essa injeção sem agulha, que é muito curioso, né? Com certeza, interessantíssimo, principalmente por os medrosos aí pela agulha. A gente até trouxe uma ilustração para vocês entenderem um pouquinho. Se vocês conseguirem ver essa imagem aqui, a gente não tem o que a gente esperava, aquela agulha pontuda. Exato. Não existe aqui. Então, isso aqui, essa superfície é que vai ficar em contato com a pele. E aí são 3 mecanismos básicos que esse tipo de injeção ele utiliza. Ou pressão por gás, ou ondas de choque, ou eletroforese. E nesse caso, onda de choque é uma mola que faz uma força que o pó da vacina, como se a vacina em si penetra a pele, ou seja, ela é intradérmica e consegue, numa velocidade de 1/10 de segundo, já está dentro da pele. Então, como se fosse uma onda de choque, pela rápida propulsão da mola, ela consegue penetrar e atravessar a epiderme, ou seja, a pele. E ela tem o mesmo efeito da vacina usada que a gente está acostumado, que é a vacina com a injeção? Sim, o efeito final é o mesmo, porque quando a gente dá uma vacina, a gente quer que o paciente fique com anticorpos para se proteger contra o vírus, no caso. Então, você consegue injetar e quando o seu organismo entra em contato com algum vírus, ela é possível de reconhecer e destruir. E para os medrosos que têm medo de agulha, por exemplo, por causa da dor, doutora, dói para fazer esse tipo de injeção diferente? Não, não dói. A pessoa nem sente praticamente. Não, nem sente. Isso é uma novidade ótima para quem não gosta. E agora, doutora, um outro questionamento que surge com essa vacina que parece ser revolucionária é como que é possível uma vacina universal, pensando em futuras cepas, nas cepas atuais. Isso já não deveria ter sido criado já com antecedência, por exemplo, esse ano? Por que aparece só agora? Como que é possível construir? Eu nem sabia que existia essa possibilidade, doutora. É interessantíssimo isso. Muito. Os alvos, na verdade, dessa vacina seriam as variantes atuais, as emergentes, inclusive futuras variantes que venham surgir, ou seja, preveniria contra novos vírus. Como é que ela é feita? Hoje, as vacinas que já são utilizadas e a gente está aplicando na população geral, elas focam em uma única coisinha do vírus, por exemplo, na proteína spike. E a gente sabe que só nessa proteína tem mais de 30 mutações. Então, você cria uma vacina para aquilo ali, de repente o vírus inteligentemente faz uma mutação e tua vacina já não reconhece mais aquele vírus como o vírus que você foi criado para atacar. Ele, como se pegasse todo o vírus, estudasse toda aquela célula, as variações, todas as combinações, as possíveis mutações, como se fizesse um monte de combinação e tentasse predizer quais são as futuras mutações. É óbvio que não dá para a gente afirmar que vai proteger contra todos os coronavírus, senão, para nossa sorte, o problema estaria resolvido. Exato. Mas é uma grande chance dele conseguir cobrir novas variantes. Que ótimo. Bom, agora, se realmente funcionar, porque está em fase de estudos ainda, se realmente funcionar, vai ser de grande ajuda para as campanhas de vacinação, de imunização, por exemplo. Inclusive aqui no Sul, seria possível trazer para cá, para o Brasil? Com certeza. Inclusive, eu penso que o transporte é mais simples. A gente tem pelo menos 3 vantagens. É mais seguro, porque quando a gente não manipula a agulha, o próprio profissional que está aplicando a vacina não vai ter aquele cuidado de se perfurar.
acaba economizando porque você não vai ter agulha e não vai ter o descarte do pérfuro cortante. Isso é uma coisa boa também. É simples, o treinamento é rápido. E quando você fala em vacinação em massa, é muito mais rápido. Você só chegar e puf, do que vacina, aspiro. Então, assim, é rápido, simples e prático. Vamos acompanhar então os próximos estudos, mas agora a gente precisa ir para o próximo assunto. Vamos falar sobre qualidade do sono. Segundo a Fundação Nacional do Sono, uma ONG americana que produz o conteúdo sobre a importância de dormir bem, a insônia crônica é um mal recorrente na população mundial. E a organização diz que até 60% dos adultos do mundo sofrem com algum grau de insônia. A gente conversou com um especialista em medicina do sono, o Geraldo Lorenzo Filho, e ele falou um pouquinho sobre as características da má qualidade do sono. Vamos ver. Dormir não está fácil para ninguém, especialmente depois da pandemia. Os dois grandes problemas relacionados ao sono são a dificuldade para iniciar ou manter o sono, que é a insônia, e a apneia do sono, que é caracterizada por ronco alto e paradas respiratórias observadas. Existem vários aplicativos que propõem a monitorar o teu sono, escolher o horário de acordar, mas a maior parte desses aplicativos não são validados. Pois é, doutora, a gente está vendo aqui já doenças crônicas, porque a perda do sono pode levar a várias doenças crônicas, que eu queria que você explicasse para a gente quais doenças são essas. Vamos lá. Principais doenças crônicas que uma noite de sono ruim por tempo indeterminado pode causar. Alzheimer. Por que o Alzheimer? No sono que a nossa memória se consolida, então você não tem uma boa noite de sono, você não consegue construir sua memória. Hipertensão, por quê? É como se você vivesse por um tempo de estresse, você não recupera, sua célula não regenera, seu metabolismo não fica otimizado. Demência, as pessoas precisam dormir, as células precisam descansar, senão elas não renovam. Depressão, o paciente fica cansado durante o dia, fica mal-humorado, como se vivesse num estresse crônico, então isso pode gerar um grau de depressão. E o próprio diabetes, justamente pelo estresse, por conta de desregulação hormonal, nível de cortisol mais alto, também pode gerar o diabetes. E quanto tempo deve durar uma noite de sono ideal? A gente sabe que bebê, ainda bem, né? Senão a mãe não dormia. Precisa de muita noite de sono aí, pelo menos umas 12, 17 horas. Exato. Quando a criança vai crescendo, a necessidade de sono para recuperar e fazer todas essas funções que eu citei vai reduzindo. Mas idealmente 6 horas de sono é, para a maioria das pessoas, razoável. Claro que a gente não pode generalizar, cada ser humano é um. Tem gente que pode ser que precise um pouquinho menos de sono, tem gente que precisa de mais. Mas adultos e pessoas mais idosas, 6 horas de sono seria pelo menos o suficiente. E tem um limite máximo? Não tem limite máximo. Tem gente que dorme até demais. Agora, doutora, sobre essa questão de quem tem perda de sono, esse problema, pequenos cochilos ou aquele sono picado, durma um pouquinho pela manhã, durma um pouquinho à tarde para compensar, faz mal? Vou falar que sim. Um cochilinho é bom? É, mas principalmente para as pessoas que têm dificuldade à noite em dormir, quando você faz esse cochilo, você acaba dormindo mais tarde, isso acaba prejudicando. E por que esses pequenos cochilos não são suficientes ou noite picada também é ruim? Uma noite de sono precisa de pelo menos uma boa noite de sono. O sono ele tem 5 fases. Só a fase 1 e 2, que é o início, como se fosse indução, aquele sono mais leve que alguém pisa mais forte e a pessoa acorda, dura em torno de 15 minutos. O segundo, 20. Se nós somarmos só essas duas fases, 35 minutos. Isso a gente não chegou na fase 3. Daí, para chegar na 3, na 4 e no sono REM, que é onde a gente sonha, que consolida a memória, que nossas células sofrem regeneração, que nossa imunidade é recuperada, foi aí tempo. Então, com 30 minutos, menos que 1 hora, você não conseguiu viver um sono bom e não vai fazer a função do sono, que é regularizar, melhorar a homeostase do organismo, o metabolismo e você ficar bem no outro dia. E para quem trabalha na madrugada, por exemplo, dorme um pouquinho na madrugada, dorme um pouquinho pela manhã, por exemplo? A inversão do sono não é ruim, o problema é alternar. Por exemplo, hoje eu dou plantão de dia, aí depois de amanhã, à noite. Entendeu? Se eu desse todos os meus plantões, eu trabalhasse à noite todos os dias, o meu organismo entenderia, ou seja, o ciclo circadiano, aquela atividade que se repete por 24 horas,
que meu dia é diferente, é o inverso. É como se realmente a noite fosse dia e a dia fosse a noite. Então, o nosso organismo entende e fica tudo bem. Agora, quando você não cria uma rotina, o organismo fica louco. Ele vai produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, e ele fala, uai, mas você está acordado e agora tem luz, o que eu faço? Então, manter uma rotina é essencial. Doutora, chegaram algumas perguntas no Instagram da CNN Brasil, a gente vai ver quais são elas. O primeiro é o seguinte: sono excessivo significa problemas cardíacos? Adriano Oliveira pergunta. O Adriano, para estar perguntando isso, deve ter algum problema cardíaco. Sono excessivo não necessariamente traz um problema cardíaco por trás. O cansaço, talvez sim, porque o cansaço é um dos sintomas, por exemplo, de insuficiência cardíaca. Mas não necessariamente o sono excessivo, uma pessoa que vive com sono, vai ter um problema cardíaco. Outra pergunta agora que chega pela nossa hashtag correspondente médica. A qualidade do sono impacta na imunidade? Juliana Barroso pergunta. Juliana, impacta sim na imunidade. Como eu disse, uma daquelas fases do sono, ela é responsável para restaurar a imunidade, fazer com que nosso metabolismo fique tranquilo, produza os anticorpos necessários. Então, sim, dormir bem é importantíssimo para a imunidade. Agora vem uma pergunta muito importante que a gente pode seguir para conseguir dormir bem até. O que fazer para desacelerar antes de dormir? A Flávia Ferrari é quem mandou essa pergunta. Flávia, seguinte, tem uma coisa chamada higiene do sono. O que é isso? Você tem que criar um ambiente de sono quando chegar em casa. Quarto é lugar para descansar. Você vai para o quarto quando for dormir. Não leva computador para o quarto, não leva estresse para dentro do ambiente de onde você tem que descansar. A tela azul, ou seja, os smartphones, os tablets, ele gera uma luminosidade que reduz, inclusive, a emissão de melatonina do nosso organismo. Também prejudica o sono. Então, pelo menos 30 minutos antes de ir para a cama, deixar o celular de lado. Eu sei que é difícil. Quem não fica com o celular do lado e dorme praticamente olhando Instagram e WhatsApp? Quase todo mundo. Outras coisas também que ajudariam, uma prática de meditação, evitar alimentos estimulantes à noite, optar por calmante no sentido de alimentos que acalmam, o leite quente, que a nossa avó sempre recomendou, essas coisas são importantíssimas também. Um chazinho. Perfeito, um chazinho. E quarto todo escuro, doutora? Quarto escuro. A luz, ela impede e deixa ruim essa liberação da melatonina. Então, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele entende que está anoitecendo quando fica escuro. Por isso que é ideal que esteja um quarto mais escuro e não venha aquela luz, ninguém acenda a luz no seu rosto. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Este foi mais um Correspondente Médica.